Uma mulher vítima de estupro coletivo no Rio de Janeiro foi incluída no programa de proteção a testemunhas. Ela foi abusada 4 vezes por um grupo de traficantes. A última vez que foi abusada foi no dia 17 de outubro. A vendedora de 34 anos conta que esta foi a 4ª vez que ela foi vítima de estupro coletivo no bairro Alagoinha, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. No momento do crime, a polícia fazia ronda no local. 2 menores foram apreendidos, mas 8 homens conseguiram fugir. Segundo a vítima, os abusos começaram depois que o ex-namorado passou informações dela para traficantes do bairro. Diante da gravidade do caso, a vítima foi incluída no programa de proteção à testemunha. O pedido foi feito pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de São Gonçalo. O programa de proteção é inspirado em um modelo americano. Funciona no Brasil desde 1999 e atende por ano cerca de 400 pessoas. A Lei 9.807 regulamenta quem tem direito à proteção especial: vítimas, testemunhas de crimes e também acusados ou condenados que possam colaborar com as investigações ou com o processo criminal. A proteção concedida leva em conta a gravidade da ameaça, a integridade física ou psicológica e que não pode ser reprimida por meios convencionais. O programa oferece proteção policial, mudança de endereço e, em alguns casos, até novo nome. Os custos são divididos entre governo federal, estados e Distrito Federal. E o prazo máximo de permanência é de 2 anos. Bom, e para tirar nossas dúvidas sobre esse assunto, ou seja, o programa de proteção às vítimas e às testemunhas, nós convidamos o professor de Direito Penal, Leandro Ernesto. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Bom, primeiramente, quem pode ser incluído no programa? Bem, as pessoas que podem ser incluídas no programa são a vítima, a testemunha, a vítima, a testemunha e o delator, né? Que no caso nós chamamos de depoente especial. Essas são as pessoas que podem ser beneficiárias do programa. E em que situações, quais são os critérios para essa pessoa ser incluída no programa? Bem, o primeiro critério é que haja a gravidade da ameaça ou a coação a essa testemunha ou essa vítima. O segundo critério é que realmente não haja outro meio, ou que haja dificuldade de reprimir ou prevenir essa coação ou essa ameaça por outro meio. O terceiro requisito que é necessário é que haja importância, que a vítima tenha importância no processo criminal ou no processo judicial. E por último, que haja a anuência dessa vítima ou dessa testemunha em aderir ao programa, face às graves restrições que esse programa ele imputa a essa pessoa. Ou seja, há algumas pessoas excluídas, né? Quem são essas pessoas? Sim, esse programa não atinge todas as vítimas testemunhas de um processo judicial. Na verdade, estão excluídas somente as pessoas que adotem uma conduta incompatível com o programa, ou seja, aquelas pessoas que elas não conseguem se adequar às condições, às restrições impostas pelo programa. Por exemplo, pessoas que gostam de ter exposições públicas, que passam a desobedecer às ordens dos policiais, das pessoas que fazem sua proteção. E, por último, também os presos também estão fora do programa. O senhor falou de a pessoa manter a ordem, porque é um programa muito rigoroso, né? A testemunha, ela entra nesse programa e fica incomunicável, é isso? Como é que funciona? Bem, não há previsão legal para essa incomunicabilidade. A Lei 9807/99, ela não traz nenhuma restrição com relação à comunicabilidade dessas pessoas. Mas, dependendo do contexto, dependendo da gravidade em que ocorra essa ameaça, as autoridades elas podem sim colocar como uma condição a incomunicabilidade dessa vítima, dessa testemunha. Obviamente que esse não é o interesse primordial, até porque a lei ela visa a reinserção dessa pessoa na sociedade. Geralmente esse programa ele tira essa pessoa do estado ou da cidade e vai introduzi-la em outro contexto, podendo inclusive até modificar o seu nome, os seus dados pessoais, justamente para preservar sua vida e sua integridade física. Ou seja, ela tem uma proteção, se for o caso,
a autoridade, né, deixa ela incomunicável, mas isso não é necessário. Não é necessário, não tem uma previsão Não é legal, de regra. mas pode vir a acontecer, Certo. dependendo da situação. Tá certo. Professor, a gente volta a conversar daqui um pouco depois do intervalo. Continue conosco. Obrigado pelos esclarecimentos. O Jornal da Justiça está de volta e a gente continua conversando com o professor de Direito Penal Leandro Ernesto para falar sobre o programa de proteção à testemunha. Professor, bom, nesse caso que a pessoa tem esse direito, né, o programa de proteção, qual é o suporte que ela recebe? Assessoria jurídica, alimentação, assessoria psicológica, tem isso? Sim, a vítima testemunha, ela vai ter uma assessoria social, ela vai ter uma ajuda social, vai ter uma ajuda psicológica, uma ajuda médica e uma ajuda financeira. Com relação a esses valores da ajuda financeira, são estabelecidos pelo Conselho Deliberativo, que é o órgão máximo desse programa, que vai estabelecer o valor justamente para garantir as condições mínimas de vestuário, de remédios, de alimentação para essas vítimas. E também tem a assessoria jurídica durante o processo, se assim for necessário. Além de que vai ter também a segurança nos deslocamentos, não é isso? E a transferência da residência para um local seguro, onde ele possa viver tranquilamente com paz e com proteção policial, inclusive. Agora, por exemplo, para ingressar no programa, existe um prazo mínimo? Se for uma questão emergencial, esse prazo é mais rápido? Existe um processo para entrada nesse programa, não é automático. Até porque quem autoriza a inclusão ou a exclusão desse programa é o Conselho Deliberativo, por sua maioria absoluta. Então demora alguns dias, até geralmente em torno de 45 dias, para a inclusão dessa pessoa nesse programa. O que acontece é que no caso de uma urgência, essa pessoa já pode ser colocada sob proteção policial de forma provisória até se dar o resultado definitivo da inclusão ou não nesse programa. E por quanto tempo a pessoa fica no programa? Bem, a lei prevê que o prazo máximo para a pessoa permanecer no programa são de 2 anos, prazo máximo de 2 anos. Agora, esse prazo pode ser prorrogado dependendo, no caso em que houver ameaça se estender ou nos casos em que o processo não se der por fim, o processo não se findar. Agora, muitas pessoas acabam desistindo do programa, né? Porque ele é muito rigoroso, justamente por causa dessa proteção excessiva. Por que isso acontece? Sim, acontece. Nós percebemos um alto grau de desistência das pessoas nesse programa, porque esse programa ele é muito rigoroso com relação à restrição da vida das pessoas. A vida das pessoas passa a ser muito limitada, até porque para garantir a sua própria vida. Então, ou seja, ela vai ter que mudar de cidade, vai ter que mudar de amizades, ela não vai poder se comunicar com todo tipo de pessoas, ela vai ter sempre o acompanhamento de policiais, ela não pode frequentar determinados lugares. Então, são várias condições aos moldes do SUSI, da suspensão condicional da pena. Então, como tem essa restrição é muito rigorosa, muitas pessoas às vezes não aguentam, não se adequam a essas restrições e preferem desistir do programa. Tá certo. Muito obrigada pela participação do senhor aqui conosco no Jornal da Justiça. Uma boa tarde. Boa tarde.